Eu sei que cada um de vocês tem isso também. É quando nós, músicos, a gente tem a certeza de que a gente tem algo para falar para o mundo. Eu desenvolvi mesmo toda a perícia dos patrocínios, dos anúncios, como é que o mindset nas redes sociais pode ser mais proveitoso, e hoje em dia eu me considero um expert nisso. Mas até os 37 para 38 anos de idade, eu não tinha feito nenhum movimento na internet. E eu gosto de falar isso para encorajar todos vocês que ainda não fazem, ou são mais jovens do que eu, ou mais velhos que sejam, e ficam assim, pô, não é do meu feitio essa coisa da rede social, como é que eu vou trabalhar isso? E eu aprendi. E eu estou aqui para explicar exatamente quais que são os benefícios de se aprender a trabalhar a rede social e quais são algumas técnicas e algumas coisas que vocês podem estar considerando quando quiserem tomar esse passo. E por que tomar esse passo? Simplesmente porque aumenta a matemática. É isso. A matemática de um trabalho musical, de uma vida musical, ela é hiperdimensionada pela internet, não tem como. Aqui eu tenho um convívio com 30 pessoas, mais ou menos, digamos, dentro dessa sala de aula. Na internet eu tenho convívio com 300 mil pessoas. Então eu aumento a visibilidade. A partir de aumentar a visibilidade, a gente consegue converter isso de volta em trabalhos. Então, quando o músico, o profissional da música, ele está preocupado, será que eu vou para a internet, eu não vou para a internet, como é que eu faço isso? O que você tem que pensar é o seguinte, é digitalizar quem você já é na vida pessoal, para daí você criar novas opções de trabalho, novos formatos de trabalho. Então, quando eu falo migrar para a internet, não é ser um famoso, ser um blogueiro, ser uma pessoa que agora é um digital influencer, qualquer coisa do tipo. Não, é só você ampliar suas oportunidades de trabalho via zeros e uns, via código binário digital, que é a sua imagem agora personificada em digital, para daí você converter isso de volta em trabalhos, e vários trabalhos, várias opções de trabalho. Aí me falam, fazem a pergunta, César, por que então você foi para a internet se você já era um cara tão bem sucedido? E realmente era assim. Era um profissional com uma renda de 25 a 30 mil reais por mês, não saía do estúdio, tinha uma vida regrada, de 9 até as 8, 10 horas da noite, tinha os meus trabalhos autorais, tinha as minhas gigs, tocava com artistas conhecidos, porque eu sentia a pressão do talento, e eu adoro falar isso. E o que é a pressão do talento? Eu falo sem nenhum indício de arrogância, porque eu sei que cada um de vocês tem isso também. É quando nós, músicos, a gente tem a certeza de que a gente tem algo para falar para o mundo. E a gente sente essa pressão do talento, que essa necessidade de se expor e apresentar, poxa, eu tenho uma informação aqui que eu sei que o mundo ia ser privilegiado com ela. Eu canto de uma forma que eu sei que eu ia tocar o coração das pessoas. Eu toco, eu componho, eu escrevo de uma forma que eu sei que essas palavras poderiam ser contundentes de uma forma positiva na vida das pessoas. Então, quando a gente sofre isso, no melhor sentido da palavra, né, a gente tem essa necessidade de expressão, que é o que faz de nós todos, músicos, artistas, eu comecei a me sentir na responsabilidade de amplificar esta voz para o mundo. E não é à toa que eu estou aqui, cada vez mais amplificando e tentando mudar o cenário fonográfico, que também não é dizer que todos agora têm que ser famosos, ou que a gente está procurando qual é a estrela, a bola da vez, não. É a gente estar em posição de bem-suceder no mundo da música. É a gente transformar o cenário para isso. Não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou o cara holístico, zen, né? E sou um cara prático, mas muito prático. E essa minha praticidade, eu quero deixar bem claro aqui que é para ampliar mesmo as condições para vocês de exercerem o papel de músico em qualquer instância que vocês desejarem. Então, a partir dessa pressão do talento que a gente tem, naturalmente, eu tive, eu falei assim, eu não quero dar aula para 20, 30 pessoas só, já que eu faço diferença na vida dessas pessoas com tanto afinco. Eu quero pegar essa informação e eu quero jogar para o mundo. Então, foi numa expressividade mesmo maior, uma necessidade de ampliar a minha expressão e não necessariamente a minha renda, que eu me joguei na internet. E sabe o que acontece? Você amplia quase 10 vezes a sua possibilidade de trabalho. E isso é bom para você, porque você gerando valor para as pessoas, isso retorna para você pra caramba. E é isso que eu queria falar bastante sobre como que a gente vai gerenciar a nossa carreira nas redes. Qual que é o grande problema dos músicos que tentam trafegar as redes sociais, na opinião de vocês?
O que eu quero mesmo é apresentar ferramentas, e para isso a gente tem que analisar o comportamento humano. E como é que nós músicos somos? Não existe ninguém que aplica um marketing digital que eu estudei durante esse tempo com tanto afinco, horas por dia, embora tenham sido 2, 3 anos, eu desenvolvi mesmo toda a perícia dos patrocínios, dos anúncios, como é que o mindset nas redes sociais pode ser mais proveitoso, e hoje em dia eu me considero um expert nisso, mas mais do que isso é porque eu entendo a cabeça do músico, por isso eu me proponho marketing digital para o músico, porque a partir da nossa perspectiva eu consigo gerar trabalhos, indo direto na ferida, o que cabe a nós entendermos quais são os nossos comportamentos, qual que é o nosso bravado, a nossa forma de comunicar, as nossas carências, as nossas necessidades, e a partir de então eu tento apresentar o valor necessário quando para mim é algo natural. E é isso que eu quero transpassar para vocês terem uma perícia similar dentro das coisas que vocês são melhores e dentro da necessidade que o seu público tem. Vocês entendem essa relação? Marketing digital não é você posar, não é você inventar moda, não é você, eu vou jogar para esse lado porque está dando mais certo, a tendência é essa, a moda é essa. Não. Marketing digital é você entender quem você é na essência, saber os seus pontos fortes e saber quem do outro lado das telas talvez se beneficiaria com essa informação. Vocês entendem? O jogo é esse, o jogo é de autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento e da atenção ao que as pessoas estão fazendo, estão precisando, ou seja, a engenharia reversa do ser humano, com esses dois polos você consegue trafegar a sua informação digital e ter relevância. Né? Não é à toa que em 2 anos eu construí muita gente, seguidores, não comprei nem e-mail deles, foram todos legítimos seguidores, são 460 mil no Facebook, e quase 90 mil no Instagram, 10 mil no YouTube, é muita gente que me segue. E eu não comprei, porque senão não teria engajamento, concorda? Quem compra seguidor não tem engajamento. Então eu falo isso numa boa, que não é difícil a gente crescer se a gente acerta, tem a consciência de quem a gente é, quais são as nossas forças, e a gente apresenta isso com propriedade para o mundo. Principalmente aquele mundo que precisa ouvir o que você tem para dizer. Seja um estilo de música, seja um conhecimento musical, seja uma perícia em redes sociais, seja o que for. Qual é a grande dificuldade dos músicos em usar a rede social? Eu não quero que isso aqui seja uma palestra monóloga. Eu quero que seja um bate-papo onde perguntas e respostas de vocês vão ser onde eu mais vou desenvolver valor, tá? Vocês podem ter certeza. E a partir do caso de vocês, que eu já vi tantos, dos anos de estúdio, né? Eu já participei de cenários onde todos os tipos de músicos participaram e também mais de 300 consultorias pessoais, individuais, e aí a gente vai tendo uma ideia exatamente como é que o ser humano músico comporta. Então eu preciso de interatividade. Vamos botar só uma fermata aí, rapidinho. Existe uma resistência. Vamos definir o que seria essa resistência? Essa resistência é por preconceito ou é por falta de educação? Calma, só um segundo. São as duas coisas. Existe um preconceito absurdo ainda de gerações mais antigas de que a internet veio e estragou o mundo. De que a tecnologia veio e engoliu tudo. Que o mundo hoje em dia é muito pior, porque as crianças não estão com o pé sujo de barro, elas estão agora viciadas em telas de celular. Existe essa máxima. E eu não estou aqui para questionar se ela é verdadeira, ela é falsa, eu sei que existe. Enquanto a gente não vencer essa barreira e a gente entender que o mundo mudou, as coisas do mundo mudou, e agora o que a gente tem que fazer é transpassar de uma forma positiva essa barreira e a gente usar a internet ao nosso favor, ao invés de desperdiçar com comportamento inútil, o que acontece muito. Então, existe sim na nossa geração, eu me coloco nisso porque eu tenho 40 anos de idade, esse preconceito de que a internet estragou tudo. Então, se você tem esse preconceito, você já não consegue vencer a barreira da educação, que é você se educar para as mídias sociais. Então, eu concordo plenamente, por isso que eu pedi uma pausa para explicar isso, é que uma vez que a gente compreende que a gente precisa da internet, então a gente agora é um aliado dela e não um inimigo. A partir de então agora, a gente se educa para ela, que aí já é um próximo passo que requer, como todo estudo de um instrumento, um esforço, uma prática diária. Então é isso que eu queria definir.
para deixar bem claro, vamos vencer essa barreira e vamos conquistar a educação.